Fala seus cortinas, beleza? Eu sou o Pepe, estamos de volta para mais um vídeo super gostoso falando sobre as novidades do Corinthians nos últimos dias. O Corinthians que voltou a treinar, você lembra aí que semana passada teve um entreveiro de Memphis Depay ameaçando nem voltar pro treino, voltou. Vamos falar da volta do Corinthians, vamos falar também aí do esvaziamento do DM, que é super importante também, né, de jogadores machucados que retornam, pode ser reforços aí já no começo dessa segunda parte da temporada. Também vamos falar aí sobre rescisões de contratos, possíveis jogadores que possam vir a reforçar o clube, dívidas sendo pagas. Mas antes de começar, eu queria falar sobre o nosso parceirão aqui do canal do Craque Pepe, que é o MB, o Mercado Bitcoin, a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, agora dando uma grande força aqui pro canal do Craque Pepe. E você sabe, a gente vai falar de dívida do Corinthians aqui hoje. Se você não quiser se enroscar financeiramente aí e quiser dar seus primeiros passos no mundo dos investimentos, vem aqui no MB com muita segurança, clareza. O MB é super confiável, ele é regulado pelo Banco Central, pelo CVM, pela Anbima e já tem mais de 4 milhões de clientes ativos na plataforma. E aí, para você começar, tem uma promoção braba. Você vai lá no site do MB, vai abrir sua conta tranquilão, de graça, tá? E aí, feito a sua conta, você vai investir R$50 em algum ativo, em alguma criptomoeda, e depois de 7 dias, o MB deposita na sua conta R$25 para você utilizar da maneira que quiser dentro da plataforma. Lembrando que não vale você botar o 50 lá e deixar parado, você tem que movimentar sua conta, comprar um ativo digital, uma criptomoeda, e aí você vai estar já dentro dessa promoção, dentro de 7 dias, o MB manda lá 25 conto para sua conta, para você utilizar da maneira que quiser. O link exclusivo para você se inscrever, né, só para novos clientes, tá? Tá aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Clica lá, faz sua conta, tá tudo certinho. Lembrando, tá? Isso não é uma recomendação de investimento. Você entra lá no site deles, consulta as condições, tudo certinho. E aí, já era, simples, fácil. MB tá aí ajudando você a dar seus primeiros passos no mundo dos investimentos, para você ter um futuro aí mais seguro daqui para frente. Beleza? Agora, voltando nos assuntos, né? Vamos falar primeiro de rescisões. A gente viu aí que nas últimas horas, né, o Corinthians teve aí uma tratativa junto a Igor Coronado, o jogador que chegou do Ittihad ano passado, né, veio como um dos grandes reforços, ganhando um baita salário. Eu fui um cara que defendi muita contratação do Coronado, não pelo valor estipulado ali, pelo salário que ele recebeu, né, porque pra mim, eu já falei várias vezes no Futirinhas, jogador ganhando mais de 1 milhão tem que ser um cara muito acima da média, e a gente viu que o Coronado veio, né, e o salário dele era quase 2 milhões de reais. Então, pra mim, um absurdo, mas eu defendi a qualidade da contratação, porque lá no Gold a gente faz muito o Campeonato Saudita e o Coronado é um cara de muita qualidade, de muita técnica. Ele demonstrou em alguns momentos no Corinthians, porém, o físico não permitiu que ele entregasse mais, né? A gente viu aí, teve muitos problemas físicos, ele fez aí 67 jogos com a camisa do Corinthians, sendo 31 deles como titular, marcou 7 gols apenas e deu 5 assistências. Poderia ter sido uma passagem muito melhor, não foi, mas fica um gostinho de cocô na boca do torcedor, porque o salário do cara era muito gigantesco, né? E não entregou o que a gente esperava. Ele fez um acordo com o Corinthians, o contrato com o Coronado ia até fevereiro do ano que vem, e aí as partes fizeram um acordo, o Corinthians não paga o que falta do contrato, só vai ter que parcelar aí em 18 parcelas o que deve ao Coronado até então. Então a dívida que o Corinthians tem com o Coronado até agora vai ser parcelada em 18 vezes, mais ou menos 10 milhões de reais o Corinthians tem que pagar para Igor Coronado, que agora está livre no mercado, pode assinar com qualquer outro time, dizem que ele pode até voltar para a Arábia Saudita. Dito isso, dá uma aliviada na folha, né? Apesar de ter que parcelar essa parte aí, é uma dívida, não é o salário que deveria pagar até o fim do contrato. Igor Coronado, vá com Deus, nunca mais volte aqui. Pelo menos deu para abrir mão do que faltava do resto do contrato, né? Outra coisa importante, DM do Corinthians, né? A DM do Corinthians, a gente tinha 2 jogadores que, pra mim, considerando hoje que a gente tem em mãos ali, seriam 2 titulares. Que é o Ranieri, que se machucou ali, né, com uma lesão na posterior da coxa, já está liberado, já está treinando com a galera, e também o Gustavo Henrique, o zagueiro. Pelo que a gente tem em mãos ali, a qualidade dos zagueiros, para mim, Gustavo Henrique, antes de se machucar, né, que ele teve que fazer uma cirurgia de hérnia inguinal,
ele estava indo razoavelmente bem em comparação aos outros, então muito bem. Então, para mim, o Gustavo Henrique é titular hoje do Corinthians, com o Kaká, com o nosso querido Zé Paspalho. Então, é titular, né? Então, é uma boa volta, é um cara que pode ajudar o Corinthians aí. Outro também, um dos mais importantes, Yuri Alberto, você lembra que ele teve a lesão ali na vértebra L1, assim como o Neymar, né? E o Yuri Alberto ainda não tá totalmente disponível, né? O Corinthians volta a campo dia 13 de julho, vai jogar contra o Bragantino. O Yuri Alberto ainda não pode jogar, mas o retorno dele está muito próximo aí, no finalzinho de julho, e o Yuri Alberto já estará à disposição do Dorival Júnior, e aí poderemos recriar aí novamente a melhor formação do Corinthians com a melhor formação ofensiva, né? Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Mas ele não tá jogando ainda, mas já voltou aí para fazer a transição física, já começa a treinar ali com a equipe e praticamente já tá bem avançada a recuperação do Yuri Alberto, graças a Deus, né? Outro que tá em recuperação, que já está jogando, né? Antes mesmo da parada, voltou, jogou até o último jogo aí, jogou 90 minutos, que é o Garro. E aí tem palavras aqui, ó, sobre o departamento físico, né? O Garro precisa ter um acompanhamento individual sempre. A gente controla, dosa a carga, dá força à musculatura para deixá-lo sem dor. Ele está treinando bem. Fez treino com intensidade, está participando de todos os trabalhos, disse Heverton Pimentel, que é um dos integrantes do departamento médico do Corinthians. Ele vai precisar de cuidados, principalmente na recuperação e na sequência de jogos, para ser o Garro que foi em 2024. O Garro é um cara que vai ter que ter cuidados, mas a gente viu que ele já voltou bem, jogou os últimos 90 minutos, acho que foi contra o Grêmio, né, que ele jogou o jogo todo. E é isso, agora tem um acompanhamento especial para que não ocorra mais a lesão, né, que ele teve ali no joelho, que tratou até lá na Espanha. Então, eu acho que, graças a Deus, teremos essa formação do trio aí novamente dentro de campo, que eu falei, hein? Se o Garro não tivesse machucado, o Ramon Dias não tinha nem caído. Então aí o Dorival vai ter à disposição aí para, pela primeira vez, né, os três jogadores jogando juntos aí, Garro, Depay e Yuri Alberto. Outra coisa aqui também que temos, né, o Corinthians está de olho em reforços, e uma das partes que ajudam a perceber que podemos conseguir alguns reforços é o acordo que foi firmado novamente. A Nike fechou, né, pelos próximos 10 anos, o Corinthians vai receber aí 59 milhões de reais por mês, e a Nike vai fazer um adiantamento de 100 milhões. Como que vai ser feito esse adiantamento de 100 milhões? Em agosto agora, a Nike adianta 50, em janeiro mais 25, e em agosto 26, ou seja, vai dar 101 milhões. E aí o Corinthians pega esse dinheiro, vai usar ali, né, para quem sabe conseguir sanar algumas dívidas e também para pensar em reforços, porque a gente sabe que o Corinthians é um time que precisa de reforços, né? Tem pontas, precisa de talvez um lateral, a gente precisa dar uma reforçada caso queira sonhar com alguma coisa melhor do que ficar só disputando para não cair de divisão. Então o Corinthians precisa fazer algumas contratações, e aí esse novo contrato com a Nike pode ser que ajude o Corinthians a pensar lá na frente, caso, como vai ser feito, né, esse adiantamento de 100 milhões, que não vai ser um adiantamento de 100 milhões, vai ser agora, né, agora em janeiro e depois em agosto, ou em um ano vai ser pago aí 101 milhões adiantados para o Corinthians. E um dos nomes que o Corinthians está de olho, eu vou pôr aqui para vocês, cadê aqui o nosso querido, ali ó, olha lá, é o Biel. Conhece o Biel? Pois é, o Biel, que é um jogador que está no Sporting hoje em dia, né? Tem 24 anos, tem características por ser um jogador veloz, um jogador de boa finalização, é um cara que está lá no Sporting de Portugal. Ele veio da base do Flu, depois jogou no Bahia, no Grêmio, na segunda divisão pelo Grêmio. É um cara que o Dorival pensa ser útil para o Corinthians durante essa temporada. Porém, o Corinthians queria fazer um empréstimo do Biel, né? O Corinthians pensa em fazer uma proposta para o Sporting para ser emprestado durante um tempo, porém o Sporting não quer emprestar o Biel, só pensa em vender. Em 2025, no começo desse ano, o Sporting comprou ele do Bahia por 8 milhões de euros. E agora o Sporting quer o quê? 7 milhões de euros. Ou seja, se o Corinthians for gastar isso aqui no Biel, é caso de fechar o clube, né? Porque não tem como. Eu vou dar os números do Biel pra você aqui, ó. No Bahia, onde ele teve a sua melhor fase, ele fez 99 jogos, fez 17 gols e deu 18 assistências. Olhando por aqui,
Bons números do Biel. No Fluminense, 47 jogos, 5 gols, 2 assistências. No Grêmio, né, que ele jogou a Série B, 33 jogos, 5 gols e 5 assistências. E no Sporting, que ele acabou de chegar no começo do ano, fez apenas 7 jogos, não deu nenhuma assistência e não fez nenhum gol. É o famoso 007, 0 gols, 0 assistências e 7 jogos. O Biel aí, que pode ser que esteja na mira de outros clubes como o São Paulo, o Vasco e o Atlético Mineiro. E aí o Sporting não aceita emprestar, só quer vender aí por 7 milhões de euros, cerca de 45 milhões de reais. Só para você ter uma ideia, 45 milhões de reais, o John Arias, o Fluminense, quando comprou o John Arias, pagou 3 milhões de reais no John Arias, né? E olha o tanto de dinheiro que o John Arias já voltou pro Fluminense só no Mundial de Clubes aí, pelo amor de Deus, só em premiações, desde que o John Arias veio pro Fluminense, ele já arrecadou aí junto com o Fluminense 480 milhões de reais. Comprado por 3. E aí, porque isso que eu falo, tem que ser inventivo. Você não tem que pagar 45... Com todo respeito ao Biel, pode ser um bom jogador, mas 7 milhões de euros é um negócio meio que... Não tem como falar que vale a pena, né, meu irmão? Não tem como. Outro jogador oferecido ao Corinthians que não vai dar em nada é o meia Juan Quinteiro, 32 anos, né? Ele tá insatisfeito na América de Cali, jogou contra o Corinthians, mas aquele gordinho bom de bola, é um gordinho, e aí ofereceram ele ao Corinthians. O Corinthians agradeceu, disse que tá de olho aí no mercado de jogadores mais jovens. Ainda bem, né? Acabou de liberar o Coronado, meio velho. Você ia atrás do Quinteiro gordo? Bom jogador, mas não, né? Vamos atrás de jogadores mais jovens. E para finalizar aqui, o Corinthians, olha só, essa aqui é quase inédita. Corinthians acerta parte da dívida com Memphis, mas premiação por título segue em aberto. Matéria aí do Bruno Cassucci, do Globo Esporte. Clube conta com o jogador holandês na reapresentação do elenco nesse sábado. Lembra que ele ameaçou não aparecer, mas apareceu, se representou, tá treinando tudo certo. E aí a matéria, o Corinthians acertou parte da dívida que tem com o atacante Memphis Depay, relativa a direitos de imagem no valor de cerca de 1,4 milhão. Porém, o clube ainda tem aproximadamente 4,7 milhões em aberto com o holandês, referente ao prêmio pela conquista do Paulista, ou seja, pagou aquela parte do direito de imagem que estava em aberto, que falaram que não tinham pago simplesmente porque a nota fiscal foi lançada errada, essa foi paga. E aí agora o valor referente aqui, ó, a premiação do Paulista, 4,7 milhão, o Corinthians ainda vai negociar com o Memphis para ver como isso vai ser pago. E aí, essas foram as notícias das últimas horas aí sobre o Corinthians, que logo logo volta a nos dar dor de cabeças ou alegrias. Dia 13 contra o Bragantino, um dos melhores times do campeonato. Você vai ver na Neoquímica Arena, Corinthians e Bragantino. E vamos torcer para o Yuri Alberto voltar logo aí e o Corinthians consiga contratar alguns reforços, né? Mas não, eu não quero que contrate o Biel por 45 milhões de reais. Pra mim é doideira. Tenta forçar aí o empréstimo. Quem sabe dá certo, quem sabe. Mas 7 milhões de euros o Corinthians não vai pagar. Se depender disso, esqueça. Quero Biel. Olha, não vai ser o cara que vai aliviar o Corinthians, não vai salvar a lavoura, mas poderia ser um reforço caso tivesse valores mais acessíveis. Deixa nos comentários o que você acha, faça o cocô. Curta, comente e compartilhe esse vídeo, é importante pra caramba. Nos vemos no próximo vídeo com novas notícias, novas coisas interessantes que acontecerem no mundo do Corinthians. Estaremos de volta, tá bom? É isso aí, fique com Deus, até o próximo vídeo. Fui!